está ouvindo a palavra da fé, e essa palavra chega no teu espírito e te levanta por dentro, aleluia, e você fica tão turbinado com a palavra que você não consegue mais ficar sentado numa cadeira. Você se levanta e dá glória a Deus, e dá aleluia, e dança e celebra, porque você já sabe que a sua fé já venceu. Olá, amados, graça e paz, tudo bem? Sou o pastor Eliezer Rodrigues e como é bom ter você aqui conosco no nosso canal do YouTube. Aproveita para compartilhar. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Fique conectado, compartilhe. Estamos tão felizes que você vai participar hoje do nosso culto. Hoje Deus vai falar com você e com a sua família. Receba a palavra com muita expectativa. Boa tarde, graça e paz. Boa tarde, graça e paz. Olha, é muito bom estar aqui com você aqui para o nosso podcast, que não é mais um podcast, é um novo podcast aqui que se inicia nessa quinta-feira aqui na Igreja Verbo da Vida em Taubaté. Então, olha, fica conectado aí, esse podcast está imperdível, imperdível mesmo. Ele é uma continuação, né, uma continuidade aí do que nós começamos na quinta-feira passada, né? Sobre despertando os dons. Olha, muitas pessoas falaram comigo sobre esse tema. Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, aqui com o nosso convidado especialíssimo, viu? E já vai aí fazendo o seguinte, tá? Já vou pedir a você aí que você já passe esse link à frente aí, vai passando à frente aí, distribuindo esse link para todo mundo, porque essa palavra precisa correr velozmente, amém? Você é um agente que vai fazer com que isso aconteça. Então, passe à frente esse link desse podcast. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever aqui no canal do Verbo da Vida Taubaté. Verbo da Vida, Igreja Verbo da Vida em Taubaté. Porque esse canal, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Tem tanta coisa boa. O conteúdo tá tão recheado de coisa boa, você não tem noção. Não sei se você já viu tudo aí que tem aí. Mas, olha, é muito vídeo, muita coisa boa que vai suprir aí, vai te alimentar espiritualmente, né? Porque nós nos alimentamos fisicamente com pelo menos 3 refeições diárias, pelo menos isso, né? Alguns mais. Eu um pouco mais, eu vou até sair desse trajeto em que eu estava andando aqui, vamos partir para outra parte, né? Vamos parar de falar da gastronomia, mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, você precisa se alimentar, nós precisamos nos alimentar aí desse alimento que é a palavra de Deus, através desse canal aí que está recheado com muita coisa boa para você. Então se inscreva e acione o sininho para que você receba todo o conteúdo. Quando sair um vídeo aqui no canal, você está recebendo aí mesmo na sua mão, aí no seu desktop, no seu smartphone. Amém? Tá certo? Então, eu quero agradecer de coração aqui, agradecer o apóstolo Eliezer Rodrigues, a Mama Georgia, muito obrigado. Olha, amo vocês, nós amamos vocês, obrigado por esse tempo maravilhoso que nós temos vivido nesse lugar aqui, em Taubaté, nessa terra maravilhosíssima, essa terra boa, terra que manda leite e
Chocolate, né, apóstolo? Chocolate. Vamos lá. Não é mel não, viu? Chocolate. Eu também sou fã do chocolate. Eu prefiro muito mais o chocolate do que o mel. É isso mesmo, pastor. Então, um abração. Muito obrigado, apóstolo Eliezer, Mama Jorge, que vieram aqui a essa terra, que desbravaram, abriram um caminho aqui para que hoje nós possamos estar aqui, ter essa oportunidade maravilhosa, claro, de estarmos aqui compartilhando da palavra aqui nesse podcast, tá certo? Todo especial feito para você que está me ouvindo aí de casa, no trabalho. Eu não sei onde é que você está. Se você está no trabalho, se você está em casa, se você está no carro ouvindo pelo Spotify, eu não sei. Eu sei que você vai ser alcançado poderosamente nessa tarde aí, falando sobre esse tema. Enquanto eu estou falando aqui sem parar, você já vai compartilhando aí o link. Compartilha o link, tá? Olha, às vezes eu sinto falta de algumas pessoas aqui no chat, viu? Algumas pessoas que já passaram por aqui, que já deixaram perguntas, mas eu tenho sentido a falta de algumas pessoas. Então, fica com a gente. Fica junto, não nos abandone não, tá certo? Continue aqui com a gente, aqui, trazendo suas perguntas, já vai preparando a sua pergunta, porque hoje, despertando os dons, tá? Nós estamos numa série aqui, como eu falei para vocês. Então, nós tivemos a primeira sabatina, hoje é a segunda sabatina, amém? Sabatina super especial aqui, é só a introdução. E depois nós vamos estar esmiuçando ofício por ofício. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho que você falou agora aí na sua casa, no seu carro, onde você estiver, eu acho que você disse assim, uau, cada ofício é desse jeito. Nós vamos estar esmiuçando aqui e você vai estar tirando todo e qualquer tipo de... o esclarecimento que você precisa, vamos falar assim. Todo esclarecimento que você está precisando nessa área, desse dom ministerial que você não sabe, as perguntas, os questionamentos que você tiver sobre os ofícios, né? O pastor, o profeta, o mestre, o evangelista, o apóstolo, e tem coisa boa aí, tem surpresa para você depois, eu não sei se vou falar ainda hoje, vamos ver. Mas o nosso convidado especialíssimo de hoje, você sabe que ele é muito top, viu? Professor do Rema, pastor, músico, secretário doutrinário, meu Deus do céu, eu fico até encabulado aqui quando eu estou falando com ele. O pastor Beto Gomes. Eita, grande Roberto. Pastor Beto Gomes, seja muito bem-vindo. Boa tarde, pastorzão. É uma honra, como é bom, pastor, ter o senhor aqui com a gente. Nós podemos estar aqui confabulando, conversando. O senhor está nos alimentando aí com o seu conhecimento da palavra, né? Com essa unção e essa graça que está sobre a sua vida. Pastor Beto Gomes, que diga-se de passagem, viu? No podcast passado ele falou algo aqui. Eu não sei se eu vou dar o spoiler aqui. Dá Seria um spoiler, né? É um spoiler, eu não sei se é spoiler, né? Porque já aconteceu, eu nem sei se é spoiler. Né? Reforça então, né? É o quê? Reforça. Reforça, pronto. Eu vou estar reforçando então, que o pastor Beto Gomes, ele disse aqui que ele tem a chamada de profeta. Ai, meu Deus. Ele também tem a chamada Uma veia de profeta. Meu Deus do céu, olha. São muitas emoções esse podcast. Pastor Beto Gomes, vai por dar favor. o que falar, viu, Roberto? Vai dar pano pra manga, vai dar o que falar. Que vai, coisa Gomes. boa estar aqui contigo mais uma vez, Roberto, participando desse podcast. Eu estou certo que a gente vai ter aí uma tarde abençoada, como você falou, né, de muitos esclarecimentos. Amém. É sempre uma honra, não é, participar desse tempo, né, de conversas, Amém. onde a gente trata sobre as coisas do reino de Deus, da palavra de Deus. Sempre são encontros assim significativos, Sim. né, encontros de muito crescimento, onde também nós somos muito acrescentados por Deus e, por que não dizer, libertos pelo conhecimento da verdade, né? Aleluia. Agradeço Amém. a vida do pastor Eliezer também, da Mama G, que abrem essa oportunidade sempre, né? Obrigado pela confiança. Eu me lembro quem eu era e me lembro o quanto o encontro com vocês, né, determinou o meu destino. Então, sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Bem como também eu quero agradecer a todos vocês que estão conectados conosco, que responderam aí o nosso convite, a nossa chamada, quase uma convocação, né? A gente faz questão disso, gente, porque é muito importante que você se exponha à palavra de Deus e venha a entender o que Deus pensa ao seu respeito, o propósito de Deus para a sua vida e no que se refere a esse assunto, né, despertando os dons ministeriais, para que você também se conheça, entenda quem você é e você possa ser mais pleno e também mais frutífero na igreja local, no reino de Deus e viva aí essa expansão, né, porque o Senhor tem derramado mesmo uma graça para esse tempo que nós estamos vivendo, que vai nos favorecer, que vai nos facilitar, inclusive na carreira
que o Senhor propõe para cada um de nós, que tem tudo a ver com esse assunto, né, Roberto? Sim, Que estamos isso mesmo. tratando durante esses encontros. Isso O encontro mesmo. passado foi maravilhoso, Maravilhoso. e esse também Vai ser melhor ainda. top. Melhor e eu ainda. quero também reforçar o Sim. que o Roberto falou aqui. Sim. Não deixa de compartilhar esse link para o máximo de pessoas que você puder. Elas Exato. com certeza serão grandemente edificadas, alcançadas Impactadas, por Deus. isso mesmo. Pastor Beto Gomes, é engraçado. Na semana agora, depois do podcast da quinta-feira, mas foram muitas pessoas que falaram comigo. Mas muitas pessoas que disseram, podcast da semana passada, né, Olha. despertando os dons, os ofícios. Todo mundo quer saber desse assunto. É um Verdade. assunto muito crucial, né? Desperta a curiosidade. Desperta a curiosidade, né, pastor? As pessoas aí, muitas delas que acreditam, têm um chamado ministerial e que querem saber mais a respeito de cada ofício, né? E aí essas pessoas, elas, olha, eu estou com expectativa grande aí para o próximo podcast. E Muito nós bom. chegamos neste próximo podcast, que já é hoje, quinta-feira. E, como eu disse, nós hoje vamos continuar falando aqui na introdução, porque ficaram muitas perguntas, pastor Beto Gomes. Sim, sim. Não que faltaram... vamos lá, deixa eu reformular aqui. Não é que faltou resposta, amém? Porque o nosso pastor Beto Gomes é um homem extremamente, quase não saiu, extremamente preparado, amém? Mas é porque não teve tempo hábil, não tivemos tempo hábil para abordar mais questões que teríamos para abordar. Então... Mas olha, você já vai aí enviando as perguntas também pelo chat, já tem pergunta aqui no chat, tá? E você vai mandando aí no chat, por favor, que o pastor Beto Gomes vai estar aqui, eu vou estar apresentando, e o pastor Beto Gomes vai estar respondendo aí cada uma das questões pertinentes, certo? Amém. Obrigado, Amém? Senhor, pela tua graça para esse tempo. Amém, é isso Para mesmo. responder de uma forma precisa, né? Desse jeito. A cada pergunta feita aí, no nome de Amém, Jesus. amém, amém. Pastor Beto Gomes, sobre a questão da preparação dentro do ofício, pastor Beto Gomes. Sim, sim. Porque o que acontece, eu já me deparei com pessoas que vieram de outro ministério, que vieram de outra igreja, que, às vezes com uma certa, vamos dizer assim, graduação no que tange a questão de curso Posição. teológico. Não, curso teológico. Não vamos nem falar de posição agora, mas de curso teológico, pastor Beto Gomes. Aí chega, Roberto, eu já fiz um curso, eu fiz assim, completei ali um curso no centro, não sei da onde, tal. Me formei. Me formei, né, tal, saí pronto, preparado. Pastor Beto Gomes, o quanto é importante para o homem de Deus, né, o ministro, será que é tão importante mesmo a questão da preparação no que tange a uma sala de aula, né? O quanto isso aí, uma porcentagem, não sei como é que o senhor vai querer abordar essa pergunta, mas o quanto é importante a pessoa estudar, né, fazer curso teológico, será que isso realmente é o principal? Como é que seria isso, pastor Beto Gomes? Na verdade, Roberto, assim, o conhecimento da palavra é sempre muito importante. Isso para todo e qualquer cristão. Seja ele um ministro de socorros ou que tenha um dom ministerial. Agora, não necessariamente eu preciso fazer um curso teológico, não é, para me autodenominar com uma chamada ministerial. É claro que a preparação é muito importante. O que eu quero falar aqui é o seguinte: curso teológico não incute, ele não transmite chamada ministerial, né? Ele pode, de repente, despertar uma chamada ministerial, né? A teologia, se a gente for na raiz da palavra, quer dizer estudo sobre Deus. Né? O que se recebe, por exemplo, num curso teológico, não é de tudo descartável. Infelizmente, o que se põe a palavra em xeque ou à prova, sim, porque cursos teológicos, na verdade, devem ter como objetivo e propósito levar o cristão a viver uma vida pela fé, né? Não esfriar esse cristão, né? Então, não é de todo desprezível. Só que, assim, nem todo curso teológico é recomendável. Agora, tem um curso que eu recomendo. Rema, Centro de Treinamento Bíblico, Rema Brasil, né? Porque o que acontece? Nem todo curso teológico está comprometido com o caráter cristão. O Centro de Treinamento Bíblico, Rema,
ele já está comprometido com o caráter cristão, né? O próprio irmão Reagan, se eu não me engano, ele falou que 80% do que é ensinado na teologia não é aplicável, ou seja, não é prático para a vida cristã. Prático. Aí o que ele fez? Ele pegou os 20%, Sim. né, dos 100, Sim. que era prático, Sim. né? E ele teve uma inspiração, né, Sim. para começar o centro de treinamento bíblico focado nesses 20%. Sim. E o centro de treinamento bíblico acabou alcançando aí essa amplitude, né, que nós hoje, inclusive, temos aqui em Taubaté, sim, graças a Deus. sim, sim. Agora, o curso teológico, se a gente for falar sobre cursos gerais, primeiramente a gente tem que escolher aqueles que são mais próximos do que está revelado na palavra, né? A preparação para a chamada ministerial é muito importante. Vai envolver, sim, exposição à palavra de Deus. Quer dizer que tem uns que podem te afastar mais do que trazer você mais para perto do seu chamado. Tem uns Pode atrasar o que caminho, deixam o cristão mais atrasar. incrédulo do que crente, né? Exato. Essa é a sério, questão. hein? É coisa séria, viu? Tem cursos teológicos Sim. que estão levando cristãos a se tornarem Sim. ateus. Quer dizer, Os seminários estão Sim. sendo rotulados de cemitérios. Cemitérios. Jesus Cristo. Isso é muito cruel, né? Porque tem pessoas com a chamada genuína que começam ali afogueadas, Sim. né? Começam com Com todo o tudo. entusiasmo a fazer o curso. Na metade do curso, tá frio, né? Tá questionando Sim. pontos Sim. importantes na palavra de Deus, né? E determinantes para o crescimento dessa pessoa. Aí ela termina o curso incrédula, quando na verdade ela deveria terminar melhor do que começou. Mais afogueado. Mais, Com certeza mais afogado, mais convicto. mais convicto do seu chamado. Do propósito, do chamado. Isso mesmo. Entendeu? Coisa essa, né, que no Rema é diferente, né? No Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, nós entramos no Rema com um grau, um nível ali de fé, de expectativa, e nós saímos, acaba o curso, nós estamos muito mais afogueados do que estava no início. Né? E com entendimento, né? E com entendimento. Com entendimento. Porque assim, Roberto, eu vou Sim. até abrir isso da minha vida. Sim, por favor, eu pastor. comecei Sim. a fazer Sim. teologia Sim. numa determinada instituição. Né? Quando eu cheguei na terceira matéria, Sim. que eu percebi que eu iria esfriar e que aquilo já estava influenciando a minha fé, o conteúdo já estava influenciando a minha fé, eu digo de uma forma negativa, afetando a minha fé de uma forma negativa, então eu deixei, eu saí daquele curso. O senhor percebeu a tempo de pular fora do barco. Percebi a tempo, graças a Deus, o Rema chegou nesse meio tempo da minha vida. Graças a Deus pelo Rema. Né? E quando eu encontrei o Rema, juntou a fome com a vontade de comer, né? Sim, sim, sim. Porque era exatamente aquilo que eu precisava. E é engraçado que, Que eu desejava por dentro. que nós ouvimos de muitas pessoas esse relato dessa forma, né? Eu cheguei no Rema, eu já tinha feito teologia, eu estava no meio do caminho, aí entrei no Rema, abandonei tudo, deixei tudo para lá, para poder ficar somente com aquele conhecimento revelado, não é assim? Porque tem visto os resultados, né? Um outro detalhe que faz muitos cristãos Sim. desejarem, aspirarem a fazer teologia sim. é o diploma. O diploma. Então eles querem ter uma formação aí de terceiro grau, né, superior, Sim, sim. entendeu? Num curso que seria um curso cristão, Exato. vamos dizer assim, né? Tornando a pessoa apta ou capaz de ministrar a palavra em sequência. Sim. Às vezes essa pessoa não tem nenhuma chamada ministerial. Ela é um ministro de socorros. E ela vai ser um fracasso desempenhando qualquer tipo de dom ministerial se ela não tiver esse dom. Se não foi para aquilo que foi chamado, Se né? não foi para aquilo que foi chamado, entendeu? Mas, por exemplo, no Rema, nós temos Sim. uma matéria chamada Ministério Prático, Ministério que Prático. tem tudo a ver com aquilo que a gente está tratando Sim. durante esses dias, né? Que vai nos localizar em relação àquilo que Deus nos chamou no corpo de Cristo para fazer, vai nos tornar mais conscientes a respeito daquilo que nós devemos fazer, Sim, servir sim. ao Senhor na igreja local, abençoando o corpo de Cristo, sermos mais frutíferos e também plenos em Deus, porque nós só somos plenos em Deus quando nós cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida, quando nós corremos a carreira que nos está proposta. É isso que nos deixa plenos em Deus. E assim, muito bom. Pastor Beto, e assim, para desenvolver então, nós estamos falando, já que o curso teológico, ele já não vai ajudar tanto, né? E outra coisa, nós não estamos aqui falando de curso A, B ou C, assim... se você está fazendo um curso, nós não estamos aqui
falando para você desistir do seu curso, não. Mas nós estamos dizendo aqui de experiências que nós tivemos, né, que nós temos com o Rema, que realmente é uma escola top demais e que realmente nos deu aí trilhos, nos ajudou bastante. O pastor Beto Gomes já falou do seu relato aqui. Sim, né? sim. Então, Eu sou uma testemunha viva disso. É uma testemunha viva disso aí. Mas, pastor Beto Gomes, para desenvolver o chamado ministerial, então, como é que se desenvolve esse chamado? Como é que a pessoa vai desenvolver esse chamado ministerial? Um ponto ainda Sim. se referindo à questão anterior Sim. é que qualquer curso, seja lá qual for, não vai estabelecer ninguém em sua Sim. chamada. Quem estabelece é Deus. Isso está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 12, Sim. no verso 28. Né? Aí eu vou pegar um gancho com esse ponto que você Sim. falou. Né? Sim. Você pode repetir, por favor, a tua Sim. pergunta? Como desenvolver esse chamado? Pronto. Que tem tudo a ver, né? Sim. Acaba que essas duas questões estão interligadas. Sim. Como eu desenvolvo o meu chamado? Eu desenvolvo o meu chamado, primeiramente, me envolvendo, eu diria até me comprometendo, né? Sim. Com a igreja local. Amém. Em estar servindo na igreja local. Eu falei isso no podcast passado, eu vou reforçar. Nós temos aqui na Por igreja favor. Verbo da Vida em Taubaté um circuito, né? Sim. Então a pessoa chega, ela recebe Jesus aqui, ou ela volta, se reconcilia com o Senhor aqui, ou ela vem de outro ministério aqui. Então nós temos um circuito. Esse circuito ele foi uma ideia mesmo divina que surgiu no coração do nosso pastor, né? Sim. Do pastor Eliezer, que a pessoa ela vai ter que seguir esse circuito e até para servir mesmo aqui. Então ela tem que passar pelo discipulado, né? Primeiramente ela é recebida, né, ali ela vai para a sala que é uma sala de recepção que nós fazemos sim. Sala VIP, aqui, né? A sala VIP. Então aqueles que estão servindo ali pega os dados Sim, daquelas sim, pessoas, depois tem o pessoal da integração que entra em contato com ela. É um passo a passo, né, Que pastor? é um passo de cada vez, né? Sim. Então, em seguida, essa pessoa ela é entregue para o discipulado. Então, ela vai conhecer a nossa visão. Ela passa 3 meses aqui exposta, né, à nossa visão. Então, ali ela vai discernir se aqui realmente é o lugar que ela quer ficar, Sim. ou não. E aí, depois que ela faz o discipulado, ela é encaminhada para departamentos da igreja, Sim. para elas servirem aqui na igreja local. Então, elas vão ser encaminhadas para departamentos que fazem parte do Ministério de Socorros. Sim. Então, como eu me desenvolvo ministerialmente? O primeiro caminho, a porta do desenvolvimento ministerial é o serviço. Seria ela se envolver, ela se comprometer com a igreja local, servindo nos bastidores, mesmo que ela tenha vindo aí de uma condição de líder ou tenha sido intitulada, né, com algum cargo ministerial, como pastor, como evangelista. Às vezes, o ministério anterior, por não ter o entendimento, a clareza dos dons ministeriais, acabam dando cargos para pessoas que não têm dons ministeriais. Então, elas recebem o título sem ter a chamada. Sem ter a chamada. Né? Então, aqui, no caso, já é diferente. Sim. Enquanto a pessoa serve, ela vai frutificando. Amém. Dentro da sua Sim. chamada ministerial, Sim, sim. o pastor vai observando e Sim. conforme a pessoa for sendo fiel, que esse Sim. é um ponto primordial, não é em tudo, Sim. se ela for fiel nos começos, fiel nas pequenas coisas, Sim, então Deus vai sim. confiando maiores responsabilidades responsabilidades. para ela. Se ela tem um chamado, ela já vai frutificando enquanto serve aqui, né? Aí vai chegar ao ponto que Deus vai estabelecer essa pessoa na igreja local. E o pastor sensível, né, como alguém mais experiente, apercebido mesmo das coisas espirituais. No nosso caso, nós temos um apóstolo como Sim, nosso sim, líder, sim. não é? Que a gente vai estar também esmiuçando aí a respeito dessa Esmiuçando chamada, a chamada do ministerial. apóstolo. Ao verificar, né, ao perceber um dom ministerial nessa pessoa, Sim. e ela passando por esse tempo de treinamento, servindo, o pastor com certeza vai gerar oportunidades para que ela venha a se desenvolver no dom. Então, a porta para o desenvolvimento Sim. é o serviço. Né? Essa pessoa, por exemplo, no nosso caso aqui da igreja local, depois que ela faz o discipulado, depois que ela começa a servir em certos departamentos, Sim. nós já encorajamos essas pessoas a fazerem o rema, porque é muito importante. Sim. Ela se aprofundar um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus. E até mesmo ela retirar de si certos conceitos, não é,
que ela pensava serem verdades, Sim, mas que na como verdade... sofismas, né? Sim, sim. Mas que na verdade não eram verdades, né? Ela estava perdendo tempo, Entendeu? andando em círculos. Andando em círculos. Talvez por Sim. isso o serviço a Deus no ministério anterior sim. fosse tão pesado, fosse tão Pesado. sofrido. Ia falar exatamente sobre Entendeu? isso. Porque se O eu me peso. envolvo naquilo que eu não fui Sim. chamado para fazer, Sim. então não haverá uma graça. Isso. Isso aí nós tratamos no podcast anterior, que você, por favor, Exato. se puder, Por favor. assista e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Então, em tudo aquilo que nós nos propomos e que existe um propósito genuíno, um plano de Deus na minha vida, quando eu me envolvo com aquilo, existe uma graça que me assiste, né? Amém. Então, essa graça vai me favorecer, vai facilitar todo o processo, o meu desenvolvimento, o meu crescimento. Onde a graça está presente, existe alegria, existe fervor, existe ânimo, existe energia. Tudo o que eu preciso para servir a Deus de um modo excelente, para que eu me desenvolva independente do meu passado, para que eu me envolva naquilo que eu fui chamado para me envolver, independente do meu passado. Um desejo, então, um desejo ardente, aquele desejo de servir, quando a gente vê aquela pessoa ligada, assim, acesa, servindo, de fato, né, com o coração. Isso já é um bom sinal, né? Se nós pudéssemos colocar aqui se tivesse alguma coisa que mostrasse um sinal, né, de que, Sim. né, um contador de que a pessoa tivesse, né, acesa para algo que ela tem a fazer e desenvolver especificamente. Como o senhor falou no podcast passado, pastor Beto Gomes, a gente não começa na chamada que... É difícil, né? Você começar na chamada que você... Em 99,99 dos casos, Sim. As pessoas elas não começam de cara assim no ofício, né? Plenamente na sua Sim. chamada ministerial. Ela vai passar uma temporada no Ministério de Socorros. Vai ser preciso isso até para que ela seja aprovada nos bastidores. Quem não é aprovado nos bastidores não está apto, não está pronto para ir para, vamos dizer assim, para trás de um púlpito, para a frente das cortinas. Você está entendendo? Porque muito do que Sim. Deus trata na vida da pessoa é quando ela está servindo no Ministério de Socorros. No Ministério E para de quem não Socorros. sabe, Ministério de Socorros envolve muitas coisas, né? Sim. Envolve diaconato, envolve departamento infantil ou igreja de crianças. Louvor. Envolve o Ministério de Música, envolve trânsito, envolve conselheiros, né? Enfim, envolve toda a parte daqueles que fazem algo, também dando um certo apoio ou suporte aos dons ministeriais. E eu quero que você entenda que se você tiver essa chamada no Ministério de Socorros, você é extremamente importante, extremamente útil naquilo que você faz. Sem você, a obra de Deus ela não vai funcionar de uma forma plena, ela não vai funcionar de uma forma completa. O Ministério de Socorros é como pilares, é como colunas de uma estrutura. Colunas de uma estrutura. Da igreja. Sem eles atuando, essa estrutura desaba, né? Então, colunas é importante para dar sustentabilidade para uma estrutura. E esses são os ministérios de socorros. Porque não se começa uma construção Aqueles que fazem parte, né, pela dos parede, ministérios né? de socorros. Não se começa uma construção levantando paredes. Sim. Se começa com uma estrutura, um alicerce. Claro. Então, da mesma forma, a pessoa que tem a chamada ministerial, ela tem que começar desenvolvendo o alicerce, né? O fundamento. Né? Sim. Para depois, né, pastor Beto, começar as outras partes aí, né? É porque se Deus não pode confiar pequenas coisas para alguém, como é que ele vai confiar maiores coisas? Então, essas pessoas elas precisam ser qualificadas dentro ainda de responsabilidades pequenas. Se essa pessoa ela for qualificada, ela for aprovada nesse estágio, é interessante o termo estágio, né? Sim. Mesmo uma pessoa que está fazendo faculdade num determinado curso, antes da sua formação, ela precisa fazer um estágio. Até para ela entrar mais plenamente na sua profissão. Os cursos oferecem estágios. Estágios fazem parte da grade curricular. A pessoa vai ter que fazer os estágios antes dela entrar no ofício. E para isso, para fazer esses estágios, é importante a disponibilidade e da disposição. pessoa. Disposição.
Né, pastor Beto? Porque muitas Aham. vezes eu já pessoas falando, eu tenho um chamado, não sei o quê, mas você nunca está disponível para servir. Não tá, nunca tá, não tem disponibilidade, não tem. Não, Provavelmente essa pessoa nunca vai entrar não na vai entrar, chamada, né? Porque em sua chamada, né? não está disponível para servir, né? No começo, nas mínimas coisas, né? Aquilo que for colocado em suas mãos, né? O termo, por exemplo, diaconia, Sim, quer dizer basicamente prontidão ou disposição para servir. Então, a Bíblia fala, por exemplo, em 1 Timóteo, né, no capítulo 3, que mesmo os diáconos, sim, eles precisam ser aprovados, né? Para que Deus até confie maiores responsabilidades. Mesmo os diáconos. Quanto mais aquele que, por exemplo, aspira o episcopado. Pastor Beto Gomes, uma pessoa, partindo um pouco aqui para outra parte aqui, uma pessoa que tem chamada ministerial, caminhou aqui na terra, ou caminha na Certo. terra com o chamado ministerial. Certo? Isso aí é uma coisa que é dado para ela antes de ser gerado, né? Isso é uma coisa Antes que de vem nascer. antes de Aham. nascer, né? E essa pessoa, pastor Beto Gomes, ela não desenvolve essa chamada, pastor Beto Gomes. E ela está ali e não desenvolve. Como é que é isso, pastor? Essa pessoa nunca é plena, nunca é completa, não cumpre um propósito. Sempre haverá uma lacuna dentro dessa pessoa, né? Você está falando de pessoas cristãs. Exato, É. exato. Sempre haverá uma lacuna. Na verdade, Deus vai estar sempre atraindo essa pessoa para o seu propósito. Sim, Agora, o fato de Deus atrair não quer dizer que essa pessoa vai responder. vai responder a isso, né, pastor? Entendeu? Agora, É. essa resposta depende de duas coisas. Sim, sim. Essa resposta, ela depende da revelação a respeito de quem ela é. E uma vez revelado, aí entra a outra situação, a outra coisa, dela responder. Porque o que acontece? Deus trabalha assim. A Bíblia nos diz, por exemplo, que o Espírito nos daria vislumbres Sim. do que viria. Então, o Espírito nos revela coisas que haverão de acontecer na nossa vida. Mas por que o Espírito nos revela coisas que irão acontecer? Não é para que instantaneamente elas aconteçam, mas é para que nos preparemos para que elas aconteçam. Amém. Então, isso é muito importante que a gente entenda isso. O Espírito vai nos revelar quem somos, e eu falo mais especificamente na chamada ministerial, Sim, para que nos preparemos para entrarmos naquilo. sim. Entendeu? Não é para que instantaneamente entremos naquilo. Porque se entrarmos naquilo instantaneamente, então nós estaremos queimando a largada. Isso vai gerar problema. Provavelmente a gente se torne um retardatário. A Bíblia fala sobre tempo e modo, né? Existe um tempo, existe um modo. Com certeza. No livro do Kenneth Ferreira, certeza. ele debulha esse texto, ele vai com uma inspiração muito bacana sobre a questão do tempo e o modo, e você saber qual o modo e você saber qual é o tempo. Está em Eclesiastes esse texto, né, pastor? Isso. É o tempo e o modo. Você precisa Eclesiastes saber. 8. Você precisa saber exatamente o que você tem a fazer, mas também tem que saber a hora. Fala, pastor. Eu me lembrei de uma passagem, por favor. Roberto, de Atos capítulo 13. Na ocasião, o apóstolo Paulo já tinha conhecimento a respeito da sua chamada, já tinha tido experiências com Deus. Sim, Deus já havia tratado com ele algumas coisas. sim. E essa passagem me chama muita atenção, que é uma passagem pré-viagens missionárias do apóstolo Paulo. Antes dele entrar no ofício propriamente dito. No verso 1 diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, ou mestres, né? Sim. A Bíblia qualifica aqueles homens dentro dessas duas chamadas. Ou profetas e mestres, ou profetas mestres. Ou né? profetas mestres. A saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aí olha o que a Bíblia nos diz no verso seguinte: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, Sim. disse o Espírito Santo. Alguns ministros, alguns estudiosos chegam a dizer que esse jejum não foi proposital. Sim. Não foi de propósito. Sim. Na verdade, esse jejum aconteceu porque eles se dispuseram a servir ali, independente do tempo.
Então eles estavam servindo sem se darem conta do Sim. horário da refeição. Que coisa, hein? Isso aí Não, pastor Beto Gomes, espera aí. Deixa eu digerir isso aqui. Quer dizer, eles estavam ali servindo de tal modo Aham. que eles até esqueceram de comer, é isso? Até esqueceram de comer. Que é isso? Aí olha só que benção. maravilhoso esse texto. É. Aí disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo Sim, sim. para a obra que os tenho chamado. Uau. Ambos eram apóstolos, anteriormente qualificados como profetas ou mestres, ou profetas e e mestres. Paulo já sabia da sua chamada, ele tinha Sim. convicção da sua Sim, sim, chamada. sim. No entanto, até ele entrar ou ingressar na sua chamada, tanto ele quanto aqueles homens, o que inclui Barnabé, serviam ao Senhor até que nada mais importasse. Uau. Isso é muito importante. Aí, verso 3 diz: então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, ali houve um compartilhamento Sim. de ferramentas Sim. que Paulo e Barnabé precisavam. Ou seja, se não houvesse aquela imposição de mãos e Paulo e Barnabé se atrevessem a entrar na chamada sem a autorização ou liberação da liderança, poderia acontecer de mais na frente eles se sentirem frustrados, baterem a cara na parede, não serem plenos no seu ministério. Uau. Porque eles serviram, porque eles já estavam frutificando. A liderança viu, Deus falou com a liderança por intermédio do Espírito Santo. Amém. Eles oraram por Paulo e Barnabé, impondo as mãos sobre eles. Ali houve um compartilhamento, houve uma liberação de coração. Os despediram. Aí a Bíblia nos diz, no verso 4, assim estes enviados pelo Espírito Santo, porque estava no tempo certo mesmo, ali era o tempo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, ali Paulo e Barnabé ingressam na sua chamada. Porque estavam servindo. Porque estavam servindo. Até que nada mais importasse. Intensamente. Independente do seu passado, porque Paulo tinha um currículo Tinha know-how. elevado. Paulo era o quê? Você pode, inclusive, estar conferindo isso em Filipenses, capítulo 3. Ele considera o seu currículo como refúgio. Uma palavra bonita para lixo. Isso, exatamente, pastor. Ele para não dizer outra palavra. Exatamente, que eu tenho outra palavrinha. Entendeu? Amém. Considera como lixo. Eu vou usar essa palavra, esterco. Isso. Né? Paulo considera como nada todo o seu currículo em nome daquilo que Deus o havia Pastor chamado Beto Gomes, e aí eu não posso perder essa oportunidade. Sobre essa questão do currículo mesmo, né? Certo. A pessoa vai lá, só tem um currículo grande, imenso. Ela é formada nisso, naquilo outro, já fez tanta coisa, estudou foi para a NASA, já fez tanta coisa, sabe tudo, sabe de todas as coisas. Sabe, a pessoa está formada em Harvard. Em Harvard, ela está encharcada de conhecimento natural. E ela até ensina no secular, né, se assim podemos dizer dessa forma. E ela chega na igreja e ela acredita que porque tem essas atribuições, esse conhecimento natural, que ela precisa entrar, né, porque ela acredita que aquilo de bagagem natural que ela tem lhe dá um know-how, né, para ela poder estar ali no púlpito, estar desenvolvendo alguma coisa ali dentro dos 5 dons ministeriais. E o apóstolo Paulo falou aí que, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu diria que ninguém começa por cima. Sim. Ninguém começa por cima. Isso tem uma relação íntima com humildade. O se humilhar tem a ver com rebaixar-se. Eu me rebaixo. Eu aceito essas atribuições. Eu aceito estar servindo, mesmo que se comparado com o passado, numa condição inferior. Mas a Bíblia nos diz, isso palavras de Jesus, que maior é o que serve. Não é o que é servido, mas é o que serve.
Então, mais uma vez, eu quero aqui dizer para você que é ministro de socorros, você tem um grande valor dentro do corpo de Cristo. É claro que as chamadas ministeriais também servem Sim, sim, sim. ao corpo de Cristo, Claro. entende? Mas se a pessoa ela vem de uma realidade, vamos dizer assim, se ela tinha algum cargo, título ministerial, ela entendeu, por exemplo, que o que ela aprendeu não estava tão alinhada com as Escrituras. Decidiu, por exemplo, se afiliar ao nosso ministério, Sim. ao ministério no qual nós fazemos parte. Sim. Então, essa pessoa ela tem que tomar uma postura, como Paulo, por exemplo, descreveu em Filipenses, no capítulo 3, né? Ele vem ali dissertando a sua condição anterior. Várias qualificações que ele tinha perante a lei. Perante a lei ele era perfeito. Sim, sim. Mas ele diz, eu esqueço das coisas que para trás ficam. E avanço. Não é? As que estão diante. É porque para você abrir mão de títulos Sim. requer humildade. Sim. Requer humildade, Sim, sim. Roberto. Você precisa ser Deixar muito patente de humilde. lado. Deixar patentes. Uhum. Só que a pessoa ela precisa entender como Deus funciona. A Bíblia nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça àqueles Aos que humildes. são humildes. Em outra passagem diz, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo, não é no nosso próprio oportuno. tempo, Sim. é no tempo de Deus, Ele vos exalte. E vale ressaltar que esse texto aí que fala sobre humilhai-vos, humilhar é debaixo das potentes mãos de Deus, viu? Não é se humilhar diante das pessoas, que tem gente que leva para esse lado, né? Sim, Né, sim, pastor? sim. Nós estamos falando aqui de dons ministeriais, viu, pessoal? E não tem... Roberto, é muito interessante. Tá me vindo esse texto aqui. Por favor. Eu vou ter que ler. Por favor, pastor. É muito interessante porque o erro de muitos ministros Sim. é querer desconectar Deus de homens. Sim. É claro que importa agradar a Deus acima dos homens. Mas a gente tem que entender que no momento em que a gente se afilia a uma igreja, existe uma liderança nessa igreja. E quando a gente se afilia àquela igreja, nós devemos ficar sob a cobertura daqueles homens que foram levantados por Deus. Não tem como nós desconectarmos Deus de homens. Por que eu estou dizendo isso? Sim. Porque esse se humilhar tem a ver com aceitar o que homens levantados por Deus Isso. nos confia Amém. naquele momento. Amém. Uma frase que tem me acompanhado, Roberto, Sim. é o seguinte: eu sei que esse assunto é um assunto que desperta curiosidade em muitas pessoas sobre qual é a minha chamada. Isso. Qual é a minha chamada ministerial? Mas o que eu adotei para mim? Sim. O que eu adotei para mim? A minha chamada é suprir a necessidade do momento. Amém. Se eu posso suprir a necessidade daquele momento, essa é a minha chamada. Amém. Antes mesmo de maiores coisas me serem confiadas, antes mesmo de eu entrar Sim. naquilo que eu entendo, naquilo Sim. que Deus me mostrou Sim. por dentro, Sim. eu devo me humilhar, devo servir ao Senhor naquilo que homens estabelecidos por Ele como líderes na igreja me confiam para fazer. Ainda que eu não entenda, Sim. mas aquilo vai me ajudar, vai me preparar, me qualificar. Nós sabemos que Para o entrar. senhor já tem uma jornada, um caminho, um trilhado, uma estrada, pastor Beto. Sim. Mas assim, essa questão, esse pensamento, essa forma de pensar, ela é uma coisa mais madura. Ela vem com o tempo, né? Que é difícil para a pessoa, logo no sim. início, ela ter esse tipo de pensamento, de posicionamento, né? E é por isso que é importante, você que está nos ouvindo agora, nos assistindo, tem muitas pessoas aqui no chat, é muito importante. Você que está participando, que está conosco, conectado, acompanhando essa série aqui, é importante você receber, eu vou dizer assim, pastor Beto Gomes, um prato Sim. feito.
né, que o senhor está trazendo aqui para nós. De estar trazendo esses ensinamentos, essas dicas, essas palavras tão preciosas aí, para você que está aí, né, com esse desejo ardente no coração aí. Eu tenho uma chamada ministerial, eu preciso desenvolver o meu dom, o talento que Deus me deu, aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas eu estou precisando aí de indicativos, eu estou precisando sim de esclarecimentos. E olha, que tardes maravilhosas são essas aqui no podcast, para você receber essas indicações, tá? E aproveitando aqui, pastor Beto Gomes, deixa eu... Algumas pessoas que estão conosco, bastante pessoas estão aqui conosco. Alex Nunes da Costa, Alex, que está lá em Rondônia, em Porto Velho, Paz. Ivone Tazo, também de Rondônia. Um grande abraço para vocês, queridos, de Rondônia, lá de Porto Velho. Boa tarde, Shalom, estamos na expectativa. Porto Velho, bom demais. Irani Cursino, good after. Ela mandou um good afternoon aqui. Boa tarde, boa tarde. Silvio Rodrigues, eita que top, hein? Shalom, uma boa tarde aí. Boa tarde, Silvio. Todos vocês aí da Ornótica, né? Sim, bom demais. Dani Maiara, graça e paz, irmãos. Ela é do Verbo Campos do Jordão. E que benção. E ela até falou aqui, a Dani Maiara, ela falou o seguinte aqui. Eu estou assim, ela quis dizer que está com expectativa pela explicação de cada ofício. Vai começar, viu? Nós vamos aí, quer dizer, o pastor Beto Gomes, ele vai entrar em cada ofício aqui. A partir do próximo podcast, da quinta-feira, ainda vai ser esmiuçado. Aí depois nós vamos estar informando aqui pela semana qual vai ser o ofício dessa primeira quinta, que vai estar sendo esmiuçado aqui, debulhado, né? Lá no Nordeste fala debulhar, que a gente lembra de debulhar feijão. Né? Ixi, pastor Beto Gomes, me deu vontade agora do feijão verde, hein? É gostoso, com a manteiga da terra. Jesus! Eu não estou dizendo, isso aqui dá um podcast gastronômico, culinário. Mas vamos lá, vamos continuar nos trilhos aqui dos dons ministeriais, viu? Eita, é bom demais, pastor Beto Gomes. Aí tem mais gente aqui. Alex Falcão. Boa tarde, Alex Falcão, já foi diretor do Rema. Tá lá, sabe aonde? No Verbo da Vida, Zona Leste, Campina Grande. Do pastor Noberto, que eu tive a oportunidade, a honra de ficar um tempinho lá antes de vir para cá, para Taubaté. Eu e a Aninha passamos lá um período lá. Grande abraço. Debaixo da cobertura espiritual, como o senhor falou, do pastor Norberto e Josi, da sua equipe ministerial. Um abraço, pastor Norberto, pelo carinho, irmã Josi, por todo o carinho de vocês, são top demais, viu? Essa equipe ministerial linda que vocês têm aí. E o Alexandre está aqui participando também. Ele aqui fala, o Irani Cursino, eu não sou muito bom no inglês não, Cursino Irani, me perdoe, viu? Mas ele falou uma coisa que pastor Beto Gomes, viu? Abraço, né? My excellent of Rema, né? Ele falou que o Rema é excelente. Excelente. É por aí, Roberto, é por aí. Repara, né, pastor Beto Gomes, me ajuda aí, pastor Beto Gomes. É por aí, psicólogo Marcos de Martini. Eita, ele está mandando aqui um amém aqui. Valeu, Marcos de Martini. Grande abraço, você, irmã Tainara, todos vocês. Silvio, eita, olha o pastor Beto Gomes aí, aqui o Silvio, né? Muito bom. Tainara de Martini, Fabiana Borsatti, boa tarde, boa tarde, família da fé. Fabiana, boa tarde, um abraço, Fabiana Borsatti, um grande abraço. Conectado aqui de São José dos Campos, São Paulo. Coração está ligadinho, recebendo tudo. O pessoal de Campos do Jordão está animado demais, viu, pastor? Não é? Eles têm sempre participado aqui no... Vou dizer uma coisa aqui. Está faltando o pessoal de Pindamonhangaba. Tá mesmo, Caçapava. Caraguatatuba, verdade. São João ou São José? Santo Antônio do Pinhal. Santo Antônio do Pinhal, me perdoe aí, porque eu estou conectando os sãos aqui. Santo Antônio, São Pindamonhangaba, você já falou, Pindamonhangaba, né? Tremembé, claro, Tremembé também. Eita, Ana Lúcia, minha esposa. Um beijo, meu amor. Ei. Te amo. Shalom a todos. Muito bom, pastor Beto Gomes. Ela disse aqui. Deixa eu ver. Ela fala que, a Fabiana Borsatti fala que é verdade. Conheço pessoas que fizeram curso teológico, tal. Sobre o que nós falamos do início, que o pastor Beto Gomes falou do início, sobre a questão de quem fez curso teológico, tal. Eita, Magda, Teodoro, tem muita gente aqui, pessoal, é muita gente. Não vai dar para falar todo mundo não, viu? Mas vem mais, venham, participem. Isso. Venham todos aqui, participem conosco. Não deixe de compartilhar o link, tá? Você que está conosco aí em tempo real, compartilhe o link. Passa à frente esse link. Pastor Beto Gomes, vamos lá. Deixa-me ler dois textos. Leia. Eu falei que leria, né? Um está lá em Hebreus, pastor, capítulo 6. Eu vou ler aqui os versos 10 e 11. Diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho
Tem uma versão que diz caridade, mas eu gosto do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes ou demonstrastes, enquanto servistes aos santos. Serviço, Tá vendo? serviço. E aos santos. A importância E do ainda serviço. servis. Sim. Aí o verso seguinte diz: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Aí a Bíblia fala aqui a respeito de uma perseverança, né? Sim, sim. Naquilo que nós começamos. Porque às vezes a gente começa bem, mas a gente termina mal. Empolgadaço do começo isso nos e depois... reprova. Isso nos reprova. Nos reprova, né, pastor? Né? Isso tem Sim. sido impedimento para que a gente entre no Sim. que Deus tem para a nossa vida. O outro texto é Romanos, capítulo 14, versos 17 e 18. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Sim. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, olha só, como é importante a gente conectar, né? Sim. Deus a homens, Sim. que o próprio Deus levanta. Levantou. É assim Sim. que Deus trabalha. É assim que Deus realiza a sua obra na terra. Ele sempre levanta homens que vão ficar sobre um determinado número ou a quantidade de pessoas. E essa pessoa que Deus levanta vai treinar essas pessoas. É assim que Deus trabalha. É uma forma de, por exemplo, Deus estabelecer alguém na sua chamada ministerial. Através de homens. Através de homens, como nós lemos em Atos capítulo Sim, 13. sim, sim. Né? Você viu que Paulo ele não se lançou, Sim. juntamente com Barnabé, na sua chamada ministerial. Sim. Você vê que precisou da aprovação de homens. Né? E o que se tornou determinante para isso foi o serviço deles. Então o Espírito falou com a liderança daquela igreja, impuseram as mãos. Deus tem que usar homens Sobre mesmo, Paulo né, e pastor Barnabé. Beto Gomes? Claro. Eu lembrei agora de Rosilon, né? Ah. Saudosíssimo Rosilon, que ele dizia o seguinte, ó, o pessoal fala, a Bíblia foi escrita por homens. Aí ele dizia assim, se dissesse que foi escrito por um jumento, aí é que eu ia ficar, aí é que eu ia estranhar. Se fosse escrito por Eu ia questionar, eu ia duvidar, né? Aí eu ia questionar, mas tem que ser homem mesmo. A inspiração isso vem da mesmo. parte de Deus. Então, é bom É entender, isso né, mesmo. pastor Beto, que o senhor está falando? Claro. Que Deus inspira homens, né? Exatamente. Vai vir a inspiração a homens para que eles possam levantar pessoas para Isso. determinada. E outra coisa, pastor Beto Gomes. Ah. Tem gente que observa o pastor, o apóstolo, levantando determinada pessoa, e a pessoa, aquele que está ali, às vezes, ele tem uma chamada ministerial, e aí ele olha aquilo, vê o pastor levantando determinada pessoa, e ele começa a questionar, né? Mas eu também tenho chamada, porque ele não me vê, né? Por que não eu, né? Por que não eu? Por que ele? Né? Às vezes ele fica olhando algumas coisas e fala, não, mas ele não está tão bem como eu, né? Não, mas não é assim que funciona, né, pastor Beto Gomes? Talvez porque ele sirva por interesse. Isso. Talvez porque ele sirva com a motivação errada. Talvez porque ele não esteja naquela onda da humildade. Exatamente. Que, né? Fazer o que é Sim. certo com a motivação errada ainda deixa alguém errado. Espera aí, pastor Beto Gomes. Repita, por favor, aqui, anotem no papel. Ó, pessoal, por favor. Eu posso fazer o que é certo de um Sim. modo errado. Se eu faço o que é certo de um modo errado, isso me deixa errado. Então, eu não devo servir Sim, por aparências, né? sim, Porque tem pessoas que são assim. sim. Elas servem querendo ser vistas pelo pastor ou por alguém. Tem pessoas que elas só são excelentes na frente do pastor. Certo. Quando o pastor vira as costas, se transforma. Tem pessoas que só sorriem Sim. para o pastor. Sim. Que Elas coisa. Elas não esboçam um sorriso. Desculpa, perdão aqui. Elas Mas não eu- esboçam sim. um sorriso quando o pastor não está presente. Elas só tratam bem as pessoas quando o pastor está perto. Quando o pastor está distante, não. Isso é muito sério, muito grave. Chamada isso. ministerial tem uma relação direta com Sim. pessoas. Como é que eu digo que tem uma chamada ministerial se eu não gosto de pessoas? Se eu não quero me relacionar com elas? Aí eu ia dizer assim, vai Não faz trabalhar numa sentido. padaria. Mas na padaria tem que tratar com pessoas também. Vai trabalhar... Não sei. Vai fazer qualquer outra coisa que não lide com pessoas, então. Não é, Aí a pastor pessoa vai Beto ter que se Gomes? enclausurar, a pessoa vai ter que se isolar. Reino de Deus não funciona assim. Exato. Porque quem se isola busca os seus próprios interesses. Então, um dos motivos de eu me envolver ou me comprometer na obra de Deus é lidar com pessoas, é ajudá-las. A nossa vida só tem sentido, Sim, sim. Roberto. Sim. Eu digo espiritual e ministerialmente falando, se nós estivermos perto de pessoas, ajudarmos pessoas, independente do púlpito. Tem pessoas que só querem ajudar pessoas no púlpito. Sim. Se elas só querem ajudar pessoas no púlpito, elas são desqualificadas. Olha aí, taxativo. Gostei.
Na verdade, um Positivo. critério para a pessoa ajudar pessoas no púlpito, Sim. é ela, nos bastidores, ajudar pessoas. Nos bastidores ajudar pessoas. Pô, aí entra, né? Tem uma O fala. serviço que é determinante. Tem uma né? Isso fala vai me fora da qualificar. Bíblia, dos livros, desses homens que escrevem. Eu acho que é o Carnegie. Dale Carnegie. o Carnegie, Eu acho que é do Dale Carnegie. Que falou, Carnegie. Dale Carnegie. Ele disse que eu não sei se ele disse ou se ele citou de alguém, mas nós conhecemos pessoas grandes pela forma como elas tratam os pequenos. Com certeza. É verdade. Você vê uma pessoa muito grande que trata muito mal o pequeno, alguma coisa está errada. Não tem alguma coisa ali que não faz sentido. Não é, pastor Eduardo Gomes? Não tem como não nos lembrar de Cristo. Exato. Nos lembrarmos de Cristo. Cristo era assim, estava no meio do povo, Sim. ajudava as pessoas, independente de ser em discurso Sim. ou não. Ou não. Havia essa disposição dele de ajudar. A gente tem referência de Cristo Jesus em todos os ministérios, né? Inclusive o Ministério de Socorros. Inclusive. Assim como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Tem um texto em Efésios que fala sobre suportar, ser um suporte, né? E esse suportar Suportar não é uns aos você chegar e eu suporto fulano. É como se fosse tolerância. Tolerância, né? Meu Deus, esse irmão não me entra, né? É carne de pescoço. Não é isso que a Bíblia diz, né, pastor Beto Gomes? Está dizendo o seguinte, está um suporte, é mais ou menos um suporte. Esse suporte que está segurando a televisão aqui, né, É pastor? como, eu não sei como é chamado, Sim. eu acho que aqui em São Paulo é chamado dar a mãozinha. Ah, Quando pra você subir. quer suspender uma pessoa, né, sim, para um sim, lugar sim, mais sim. alto, Sim. né, no muro, para ela subir no muro. Exato, Quando o garoto, exato. quando era criança, Já fiz eu isso. fazia muito isso, Já, né? já. A gente chamava pezinho, né? Sim, para subir. E tu me pra- dá um pezinho, pra aqui passar pro é outro mãozinha. lado, sim. Esse é o sentido de Sim, suporte. É levar as pessoas acima de você. Acima de você. Isso é amor. Ixi, misericórdia. Isso é amor. Aleluia. Não, mas isso aí isso é. Eu digo isso porque eu vejo que muitas pessoas não querem passar por essa. Não querem. Elas sempre estão pensando nelas mesmas. A gente vê que a exaltação de Deus, ela está intimamente relacionada com o amor. E o amor não busca seus próprios interesses. Amém. Quando é que Deus vai me exaltar? Quando eu amo pessoas. E nós não seremos conhecidos pelos os reteté da vida, não seremos conhecidos pelos... Se pode cuspir fogo, meu irmão, você pode, né, pastor? Pastor Beto Gomes, pode cuspir fogo, pode andar pela parede, pode fazer o que quiser, pode dar cambalhota, isso é muito bom, é louvável a gente fazer, mas só que andar em amor é tudo, né, pastor Beto Gomes? Alguns vão chegar diante de Deus, eu expulsei demônios, eu operei milagres, maravilhas, Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Não vos conheço. Eu não vos conheço. Isso é um alerta para nós. Porque a gente pode mesmo operar nos dons, mas não andarmos em amor, né? Deve haver um equilíbrio entre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Para que eu seja um ministro equilibrado, Sim. os dons espirituais têm que caminhar junto com o fruto do Espírito. De nada vai adiantar dons espirituais sem o fruto do Espírito. Vai ser só barulho. Para que você seja um ministro equilibrado, não é isso? Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 9, não é? no verso 27, antes eu subjugo o meu corpo. Sim, sim. Eu reduzo a escravidão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ser encontrado como desqualificado. Né? Aí ele fala sobre a meta que ele tinha. Né? Ele se compara a um atleta. Sim. Né? O atleta tem um alvo, o atleta em tudo se domina, inclusive... Irmãos, o maior nível de... Ou você que está me ouvindo, o maior nível de autoridade que o homem exerce é sobre ele mesmo. Né? Se eu não exerço autoridade sobre mim mesmo, como é que eu quero ter autoridade sobre demônios? Não é? Como é que eu quero ter autoridade naquilo que eu falo? Você vê que ministério é muito mais sério do que parece. Não é, Roberto? Muito mais sério. Ministério é muito mais sério do que parece. Muitos almejam ministério sem se darem conta do que está envolvido Exato. no ministério. Exato. Aí, mais uma vez, eu reforço. Se a gente for lá para 1 Timóteo capítulo 3, existem ali, se eu não me engano, em torno de 17 qualificações voltadas para o caráter. E uma somente de habilidade para ensinar. Sim. Então, a habilidade para ensinar é o mínimo. É o mínimo. É verdade. O restante é tudo questão de caráter. E se a gente parar para pensar, muitas vida. dessas qualificações estão presentes até mesmo naqueles que servem no Ministério de Socorros. O diaconato, depois o apóstolo Paulo vai dissertando, ali, dando continuidade, né? O caráter, o caráter do ministro,
ele vai manter o ministro naquele lugar, né, pastor? Ele vai manter lá em cima, digamos, Claro. né? Mas a falta desse Claro, do vai caráter manter o ministro em pé. que é crucial pode fazer com que ele rapidamente... Claro, claro. E tem ministros que ficam chateados com a sua liderança porque não dão oportunidades, quando, na verdade, Sim. a liderança está preservando esse ministro. Sim, Porque existe um mau caratismo nele. Ele precisa ser tratado em pontos referentes ao caráter. Porque ele sabe que vai ser um tipo de... vai ser quase como um assassinato. A liderança dá oportunidade para alguém mau caráter. Ele precisa ser tratado no caráter antes da oportunidade ser gerada. então essa pessoa tem que estar feliz, essa pessoa que acredita que tem uma chamada ministerial e que ainda não foi Sim. chamada para desenvolver ainda, que não teve essa... muito do cuidado do pastor, Seria do a apóstolo, oportunidade de púlpito, né? de púlpito. Ela tem que ver o cuidado de Deus. E, na verdade, ela tem Sim. que examinar a si mesma. E até que ponto eu estou Sim. deixando a desejar. É. Agora, sempre com a motivação certa. Sim. Por isso que eu falei sobre a disposição de Paulo, de Barnabé, né? Servirem até que nada mais importasse. Até que nada mais importe. É isso que vai nos desenvolver, ministerialmente falando, e vai nos qualificar para o ingresso, né? Para o ingresso no... Ingresso na chamada. E vai nos manter, viu? Sim. Porque uma vez que Deus nos confia maiores responsabilidades, a gente tem que entender que nós não devemos deixar de servir ainda o corpo de Cristo em tarefas que mesmo antes nos comprometíamos. O que pode parecer até um rebaixamento, mas não é. No reino de Deus é promoção. Eu lembro do apóstolo Guto falando sobre, no começo, né? Limpando o banheiro, fazendo várias coisas, assim. E vale salientar que ele está disposto a fazer isso ainda hoje, exato, viu? é a mesma... Mesmo como presidente do ministério. Que coisa, é fantástico. É fantástico isso. Você vê que para ele não é humilhação. Sim. Porque para muitos soa assim, né? Sim. Humilhação. Né? Para Guto é o seguinte, se precisar varrer, eu varro. Se precisar pegar em peso, eu pego. E ele foi encontrado, eles, né, o casal, foram encontrados para o ministério nesse lugar. Né? Sim, do sim, serviço, né? sim. De estar ali lavando um banheiro, varrendo, né? Dos primeiros encontros que ele teve com o pastor Bud, né? Sim. Ele chegou para o pastor Bud dizendo que Deus tinha guiado ele para servir pastor Bud. Sim. Aí pastor Bud disse, Deus guiou você para me servir. Sim. Ele disse sim, então ele disse, vá lavar os meus cachorros. Exatamente. Que coisa. E ele não achou aquilo humilhante. Sim. Né? Aí entra a motivação. Né? Motivação. A disposição em ser treinado, porque ele não almejava púlpito. Essa é uma questão muito importante. Né? Nem almejava púlpito, nem almejava cargos. Né? Normalmente, aqueles que almejam púlpito e cargos, eles não estão prontos. Quando o cargo ou púlpito não faz diferença para mim, Sim. é aí que eu estou pronto. Amém. Que coisa linda. Quando não faz diferença para mim, Amém. é aí que eu estou Quando pronto. isso não é a cereja do bolo, quando isso não é o seu alvo principal, né? Quando você não está ali falando, olha, quando eu chegar ali, tem uns que são assim, quando eu chegar ali, olha, vamos ver, quando eu chegar, não é assim, né? Tem pessoas que só querem se afiliar a um determinado ministério Sim. quando elas querem chegar por cima, né? Quando elas entram já com um tipo de posição, tipo de cargo. Se for para ela, por exemplo, servir no Ministério de Socorros, em algum departamento dos bastidores da igreja, elas não querem. Elas saem. Infelizmente. Sim. Ou seja, elas estão buscando glória humana. Glória humana ela já tem. Sim. Você está entendendo? Sim. Glória humana ela já tem. Sim. Agora a questão é, será que isso está agradando a Deus? Está subindo como Será um que isso bom perfume. glorifica o Senhor? Ou está subindo como um fedor, né? Meu Deus do céu, que coisa séria. Pastor, o senhor falou aí sobre a questão de como é importante entender os bastidores, como é que se diz, o que está envolvido na chamada, nos ofícios, né? Sim. O quanto isso é importante para que a pessoa não chegue, né, não caia de paraquedas, né? Agora eu estou aqui, sou ministro agora, né, sem um preparo, sem ter sido edificado no alicerce mesmo, né, de ser bem treinado, preparado. E não é somente no que tange a ensinar, né, a desenvolver um ensino. Não é isso, simplesmente isso, mas é principalmente no que tange ao caráter, né? Como faço é tão importante do que o que eu faço.
Entendeu? E o caráter é revelado aí. Na verdade, o caráter é posto à prova Sim. no serviço. Isso torna o serviço indispensável para a qualificação. Até eu fui edificado com essa frase, viu, irmãos? Amém. Amém. O caráter é posto à prova no serviço. Pessoal, deixa eu respirar fundo aqui, porque tá bom demais. Eu não sei você, tá muito bom. Não sei o quanto você tem recebido. Eu tenho recebido muito aqui, nesses podcasts aqui. E olha, tem mais perguntas no chat. Eita, o vamos Christian lá. da Silva Mota aqui. Christian, grande abraço, Christian. Shalom, meu Shalom, nobre Christian. irmão. Ele diz assim, olá, grande Robertão, uma pergunta para o pastor Beto. É possível um filho de Deus ter todos os dons espirituais? Dons espirituais ou dons ministeriais, São ele quis diferentes, né? dizer? Ele colocou espirituais. Eu não sei se ele quis dizer... Aí ele colocou depois, né? Como adquire os dons espirituais? Eu não sei se ele estava querendo dizer que o ministro, ele ter todos os dons, fluir em todos os dons. Tá, vamos lá. Vamos tratar sobre esses dois aspectos. Bom, em termos de dons espirituais, primeiramente, eles operam Sim. na vida do cristão segundo a vontade do Espírito. Agora, cada chamada ministerial tem um equipamento que se refere a dons espirituais. Isso aí a gente vai estar tratando Nos outros nos episódios. próximos podcasts. Nos próximos Ok? capítulos. Dons ministeriais. Não. Eu falei no nosso encontro passado, né, no Sim. podcast anterior, que Jesus Cristo, nele operou uma unção sem medida. Então, Jesus Cristo ele foi plenamente apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre e também ministro de socorros. Então, só Jesus atuou plenamente nessas chamadas, né? No caso de hoje, porque eu até tratei Efésios capítulo 4, né? Subindo às sim. alturas, ele levou cativo cativeiro, e deu dons aos homens. Então, ele distribuiu Sim. esses dons para o corpo de Cristo. A uns, olha o que Efésios 4 diz, não a todos, a uns ele concedeu, Jesus concedeu. Apóstolos, profetas, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores E mestres. e mestres. Né? Então, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são evangelistas, pastores e mestres. Não tem como alguém hoje operar em plenitude nesses cinco Ofícios. cargos, né? Sim. O ministério quíntuplo. Sim. Não tem. A pessoa pode, de repente, tocar, o que eu vou chamar de uma segunda habilidade, Sim. né? Que ela possa ter. Por exemplo, um profeta, ele pode ensinar. Sim. Um pastor, ele pode ensinar. Né? Um apóstolo tem mobilidade. Eu acho que eu já estou dando spoiler né? dos continue. podcasts lá da frente. O apóstolo ele tem mobilidade para tocar em cada uma cada unção ministerial, né? dos dons respectivos, né? Os demais dons. Né? O evangelista. Sim. Quem disse que o evangelista, por exemplo, não pode fluir dos dons de revelação? Sim. Entendeu? Ele pode tocar, por exemplo, no profético. O evangelista também pode ensinar, porque é um dom vocal. Todos os 5 dons ministeriais. Eita, eu já estou entrando nessa linha, né? Mas todos os dons ministeriais, eles precisam ou pregar ou ensinar. Quando eu tive... Desculpa, pastor Beto, mas eu vou aproveitar que o senhor falou sobre o evangelista nos dons revelacionais Sim. e na questão do ensino, né? Eu lembro quando eu tive escola de ministros, lá em Recife, em Pernambuco, Sim. quando eu fui ter aula com o Jânio César. Eu preciso... Jânio César, Jânio sim. César. Eu preciso confessar aqui, Queridão né? do coração, Deixa eu confessar é. o meu pecado aqui, que eu pensei que não ia sair muita coisa, pastor Beto Gomes. Desculpa, eu estava começando isso, perdoe, viu? Eu tenho que confessar o meu pecado. Eu pensei assim, rapaz, não vai ter muita coisa aí, não. Eu estava pensando assim, rapaz, lei do engano, viu? Eu tomei um tapa de luva de pelica, pastor Beto Gomes, porque Tá o vendo? homem, Foi surpreendido. ele ensinou, É isso mesmo. ensinou, foi top. Uma das melhores matérias que eu tive na escola de ministros, Olha aí, que bênção. o ano que vem vai estar Teremos aqui Oh, uma meu edição em Deus Taubaté do que vai céu. ser Uau. bênção demais. Turma pioneira, Roberto. Turma pioneira. Turma Primeira pioneira. turma, olha, você tem que participar. Tem que ser a primeira turma. Mas sempre vai ter uma chamada mais forte, né? Sim, Eu diria sim. que seja a genuína mesmo da pessoa. A genuína. Entendeu? Ela pode tocar. Sim, Em alguma outra, né? Sim. Normalmente, só mais uma, né? Tem até Paulo uma... se considerava pregador, apóstolo e mestre. Sim, Né? sim. Em Atos 3, que nós lemos Sim. aqui, havia em Antioquia Sim. profetas
E mestres. Então, muito provavelmente, o apóstolo Paulo fluísse Sim. muito como profeta, Sim. em algumas oportunidades, em outras Como mestre. como mestre, mas isso tem a ver também com a sua chamada Sim, apostólica. sim. Apostólica, Porque que o apóstolo... é coisa... Opa, não dê spoiler mais. O pastor Beto Parei, Gomes reticências. o pastor Beto Gomes está muito saidinho. Hoje ele está querendo de todo jeito entrar no Tu próximo tá me episódio. instigando, tu tá me instigando. O pastor Beto Gomes está querendo entrar no próximo assunto, que é o próximo episódio aí, porque até o Alexandre Falcão, lá do Verbo lá de Campina Grande, lá da Zona Leste, Sim. ele falou sobre a questão, falando comigo sobre a questão do apóstolo, né? Certo. Que o apóstolo, será que o apóstolo é o xerife, aquele que manda, que chega, né? E é o supervisor? Como é que é isso, né, o apóstolo? Mas o senhor não vai falar isso hoje, não. Alexandre Falcão, pastor Beto Gomes, ele vai estar desenvolvendo esse tema, esse ofício, especificamente aqui, nos próximos episódios. Então, é por isso que você tem que ficar ligado. É isso mesmo. Está Nessa conectado câmera. conosco. É por isso que você precisa ficar ligado, para que você não perca nenhum dos ofícios. Mas, Roberto, o ofício que me interessa é o ofício do pastor. Você deve assistir os outros também, para você entender como é que funcionam os outros ofícios. É importante. Então, você tem que ficar conectado e ligado aqui. Porque vai ser, olha, você não sabe o que está vindo por aí não, viu? Meu Deus do céu, se prepara, porque está vindo aí coisa poderosa nesse sentido aí. O pastor Beto Gomes vai ter um convidado aqui, junto com o pastor Beto Gomes. Cada um dos ofícios vai ter um convidado, junto com o pastor Beto Gomes, que é assim, digamos, o pastor Beto Gomes, ele é profeta, ele é mestre, não é assim, pastor Beto Gomes? E pastor. E vai ter, digamos, quando ele for falar sobre o ofício do pastor, nós vamos ter também um outro pastor com ele aqui. Quando for falar sobre o ofício Evangelístico. vai ter um evangelista também junto aqui, e nós vamos dinamizar ainda mais esse podcast. Vai ser bênção ok? demais, viu? Então, o pastor Beto Gomes... Imperdível, gente. Pessoal... É imperdível. Nós não encontramos Amém. esse tipo de proposta, esse tipo de programação em todo lugar não, gente. Em todo lugar não. Assina Então embaixo. é imperdível mesmo. Você precisa estar conosco para ficar esclarecido a respeito desse assunto. E já vai preparando aí, você já prepara as perguntas que você tem. Isso. Já prepara, já se antecede, se antecipa, né? Chega primeiro, cria expectativa, já vai anotando ali. Nós estamos aqui com o nosso secretário doutrinário aqui, um homem escolado em tudo aqui que vai, olha, de escatologia, tudo ele manja. Escatologia, nem tanto. Né? Eu gosto de falar de escatologia com o pastor Beto Gomes. Com o pastor Beto Gomes. Ele gosta de muitas matérias, mas escatologia... Eu tenho outros colegas que Sim. são mais... Escatológicos. São especialistas, né? Amém. A gente vai ver sobre os dons ministeriais que são Sim. especialistas, né? Dentro da sua área. Uau, glória a Deus. Vai ser top demais. Olha, eu já estou com uma expectativa gigante. Você não tem ideia, você não tem noção, pastor Beto. Não vejo a hora de chegar esse momento de nós estarmos aqui falando sobre cada ofício especificamente. Vai ser então, bênção demais. Você já vai guardando aí a sua pergunta sobre o dom ministerial. O Alexandre Falcão, nós vamos responder, Alexandre. Não vamos responder hoje, não. Essa tua pergunta é muito pertinente, é muito boa, viu? E aí nós vamos fazer ela no dom do apóstolo, né? Isso. Estamos crendo aqui que o apóstolo que vai estar aqui junto conosco aqui... Eu não vou dar spoiler, não. Genuíno. Genuíno, isso mesmo. Genuíno. Então, olha, tem tantas pessoas participando ainda aqui, pastor Beto Gomes. Tem muita gente aqui, que coisa boa. Fica com a gente, tá certo? Fica junto. O papo tá tão gostoso, né, gente? O papo tá tão maravilhoso. Pastor Olha Beto Gomes, isso. o que acontece com a hora, pastor Beto Gomes? Eu não sei o que acontece, O que gente. acontece com essa hora que passa tão rápido aqui, pastor Beto Em Gomes? parte, isso é um ponto positivo, porque isso é sinal de que realmente a conversa tá muito boa, boa. tá fluindo, né, pastor Beto Gomes? Tem aqui o Irani Cursino, que ele sempre fala inglês aqui. Eu acho que ele está querendo que eu faça um curso em inglês. ai. Tem muita gente boa aqui. Éder Salgado, não perca um podcast com vocês aí. Faça como Éder. Faça como Éder Salgado. Isso. E não perca, já anota na agenda, já deixa até no lembrete do celular lá para tocar um sinal aí para você. Tiririm! Vai começar o podcast. Isso mesmo. Vai começar o podcast do Verbo da Vida Taubaté. Verbo da Vida em Taubaté. Pense numa terra boa que é Taubaté, Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. É isso mesmo. Que lugar bom, que lugar top. Você não tem noção. E com essa igreja aqui... É um vale abençoado demais, né? É um vale abençoadíssimo. Muito melhor que o Vale do Silício e tudo mais. Vale do São Francisco. Muito melhor.
Com todo o respeito, Vale de São Francisco. Não é o vale da sombra da morte, não, gente. Amém. Muito pelo contrário, é o vale da vida, viu? O verbo da vida. É isso mesmo, viu? Antes, né? Eu não vou entrar nisso. Tá bom. Olha, é bom demais. Vê como é bom. É uma atmosfera boa, a gente ri, a gente se diverte, porque fé é divertido, né? É Né, isso pastor Beto mesmo. Gomes? A graça torna a vida do cristão Né? divertida, É. graciosa, né? É bom demais estar com vocês. Olha, até a sua audiência, viu? Cada um de vocês O reino que de estão Deus é aqui. justiça, paz De e alegria. É o sanduíche, no a alegria tá no espírito. meio, viu? Eita, tem gente aqui. O Éder Salgado tá falando aqui, acho que é castelhano, né? Mês que vem, aí estarei por aí, ó, em nome de Jesus. Amém, Éder. Venha por aqui benção. mesmo. Será muito bem-vindo. É muito bem-vindo, Éder. Onde é que você está falando, Éder? Depois você fala aqui para nós, de onde é que você está falando. Lá, psicólogo Marcos de Martini, Alexandre Lazário, dupla de nobres. Grande abraço, Alexandre de Lazário. Abraço, Alexandre. Shalom pra você, Alexandrão, pra toda a família aí, viu? Vocês são muito top. Dani Maiara, eita, pastor Beto, posta essa frase aí, por favor. Uma das frases, pastor Beto. Eita, e agora? Foram muitas frases. não lembro. Sabe o que você vai ter que fazer, ô Dani Maiara? Você vai ter que assistir o podcast novamente, né, pastor Beto Isso. Gomes? Anotar essas frases aí, que são realmente frases assim importantíssimas, e mais do que isso. Porque muito flui por inspiração, Sim, né? inspiração, na hora aqui, ó. Pá, É. o Espírito chega, pão. Né? Assim, eu digo que a inspiração vem, tá? O fluir. O Espírito já está dentro de nós aqui. Fluindo, amém? Aí o que acontece? Você, Dani Maiara, como os outros demais aqui, nós temos aqui muitas pessoas conectadas. Se cada um de vocês aí compartilhar. Pessoal, olha aqui para essa câmera aqui. Se cada um de vocês compartilhar esse conteúdo, esse podcast, com pelo menos 5 pessoas. Com pelo menos 5 pessoas, eu sei que você tem nos seus contatos aí, pelo menos 5 pessoas, compartilha esse link desse podcast. Você não sabe o quanto uma pessoa pode ser muito bem abençoada, esclarecida. Uma pessoa que está aí precisando de esclarecimento sobre o assunto, passa à frente, não deixa de compartilhar, tá certo? Eu quero ver esse compartilhamento aí, tá bom? Eu conto com vocês e não nos abandone não, fica junto. Participa aí dessa sessão aqui que nós estamos falando sobre os dons ministeriais. Nós já estamos avançados aqui no tempo, né? Avançamos um pouquinho, como eu disse, a conversa é muito boa. Meu Deus, já passou o tempo, Roberto. Passou bastante, pastor. Passou um pouquinho. Puxa. Passou um pouco, mas está todo mundo ainda conectado aqui. Isso é bom demais, bênção, que viu? O povo bênção. está conectado aqui conosco ainda, aqui falando. Pessoal, Marinalva Souza, tem muita gente aqui. Ainda Eliana Rodrigues. Que bênção. Pastor Roberto é um sucesso. Um Abraço, amigo Eliana. super querido. Amo essa família. que bênção. Eliana Rodrigues. Saudades. Shalom, um abraço, a paz aí. Deus é bom. Tamo juntos. Farofa de Goiás também. Fala para o pastor Beto que eu vou levar a farofa de Goiás no programa. Traga mesmo. Mas só vai trazer, só vai entrar se é a minha também. Eu gosto de farofa, hein? Mas traga a minha farofa de Goiás. Porque... Só pra mim, traz pro Roberto também. Pra mim também. Oh, pelo amor de Deus. Pastor Beto, me ajuda aí, faz uma campanha para trazer a minha farofa também. Por favor, farofa de Goiás. Olha, tem muita gente boa aqui, que maravilha. É tempo glorioso esse com vocês. Bom demais mesmo. Aqui, pastor Beto Gomes. Que benção. Honra, satisfação. Honra toda minha, rapaz. Está recebendo aí da sua nobreza, dessa unção, dessa graça que flui através da vida do Senhor e que só brilhanta e enriquece esse nosso tempo maravilhoso de aprendizado. Quantas e quantas pessoas não foram aí muito bem abençoadas nesse Glória a podcast, como no passado. Se você não assistiu, assista. Tem o link, tá? Tem um link aqui Podcast do passado, podcast passado, que já está na descrição, você deve assistir, tá bom? Assista o do passado, que é uma Sequência. conexão, uma sequência. Amém? Uma coisa ligada na outra aqui. Tem o Robert William também. Valeu, Robert. Roberta Cunha. Boa tarde, graça e paz. Professor Beto Gomes, aula Autoridade do Crente. Caiu Eita, como uma coisa bomba boa. no meu coração. Ó. Glória a Meu Deus. Deus do céu, amém. Diel Alencar. Ih, tem muita gente boa aqui. Não vai dar pra falar muita todo mundo. Tem que gente. terminar, tem que encerrar. Mas agradecendo a todos aí, agradecer ao apóstolo Eliezer, Mama Georgia, muito obrigado por esse tempo, essa oportunidade. Nós estamos aqui compartilhando dessa palavra, né, de estarmos juntos aqui, debaixo dessa alegria, dessa atmosfera, desse ambiente tão gracioso, tão poderoso, tão maravilhoso. Obrigado, Verdade. um abraço, um beijão para vocês aí, apóstolo Eliezer, Mama Georgia, brigadão. A todos que, olhando para essa câmera aqui, pastor Beto Gomes,
A todos Vamos lá. vocês que trabalham aqui, que estão nos bastidores. Pessoal, tem muita gente aqui trabalhando conosco para que esse podcast chegue até você. Tem muitas Verdade. pessoas aqui atrás. Eu não vou... Nos bastidores, né? Nos bastidores. Ministros de exatamente. socorros. Ministros de socorros, isso mesmo, pastor Beto Gomes. Olha aí, ó. Que estão trabalhando para que chegue com excelência esse conteúdo até a sua casa, o seu trabalho. Fazer o sinalzinho, Spotify. o coraçãozinho. Isso mesmo, o sinal do coração. Amo vocês, amamos vocês, gente. Todos vocês, viu? Um grande abraço, vocês que estão aqui nos ajudando. E para você que está aqui, audiência maravilhosa, obrigado, viu? Foi top demais. Olha, fica conosco. Não nos abandone, por favor. Fica conosco aí. E até a próxima quinta-feira. Já lembra, né? Já tô Bota contando aí. os dias aqui, Já Roberto. está- Já tô exatamente. contando os dias. Já. A gente só vai para casa porque tem que... Senão a gente emendava aqui, né? A gente emendava aqui, só para esperar você. Olha como é que Verdade. é importante a sua participação. Viu? Valeu, um grande abraço. Shalom, até Forte mais. abraço, Valeu, queridos, forte até abraço. mais. Obrigado, valeu.